Olá, meu nome é Aline Evelyn. Sejam bem-vindos ao CEDIP, o canal de doenças infecciosas e parasitárias. Hoje darei seguimento ao tema sepse. De acordo com o último guideline do ILAS, Instituto Latino-Americano de Sepse, houve algumas alterações para que o profissional médico feche o diagnóstico de sepse. Não é mais utilizado o termo sepse grave, uma vez que o indivíduo com sepse ele está grave. Tem-se, portanto, as seguintes nomenclaturas: infecção, sem associação de um quadro de disfunção orgânica; sepse, que é a presença de infecção ou suspeita de, associado a um critério de disfunção orgânica, assim como choque séptico. A CIRS passa a não mais a ser utilizada como um critério definidor de sepse, mas sim utilizada para a triagem de infecção. Dois critérios de CIRS são considerados como infecção. Associados a um critério de disfunção orgânica, tem-se, portanto, o diagnóstico de sepse. Quais são os critérios definidores de disfunção orgânica? Tem-se as disfunções orgânicas, que podem ser avaliadas por meio das alterações clínicas, e disfunções orgânicas avaliadas por meio de alteração de exames laboratoriais. Quanto às alterações clínicas, tem-se as alterações dos níveis pressóricos. Uma pressão arterial média abaixo de 65 milímetros de mercúrio ou uma pressão arterial sistólica abaixo de 90 milímetros de mercúrio. Também há alteração renal, no qual há uma disfunção da produção de urina. Essa disfunção renal resulta numa oligúria, com níveis de produção de urina abaixo de meio ml por quilo por hora. Há também o rebaixamento do nível de consciência, aquele indivíduo que chega rebaixado, prostrado e irresponsivo. E quanto às alterações de exames laboratoriais? Tem-se alteração principalmente dos níveis de lactato, alterações do coagulograma e alteração dos níveis de bilirrubina. Tanto o lactato quanto a bilirrubina, para um critério definidor de disfunção orgânica, eles têm aumento 2 vezes a mais do nível superior de normalidade. Então, quando a bilirrubina e o lactato, eles aumentam 2 vezes em relação ao limite superior de normalidade, tem-se um critério de disfunção orgânica. Também há alteração no coagulograma, quando as plaquetas elas tornam-se inferiores a 100 mil, ou então há uma queda dos níveis de plaqueta nos últimos 3 dias em 50%. Quais são as medidas a serem implementadas? Há a instituição do pacote sepse. Em até 1 hora, a pessoa ela deve ser submetida à coleta de exames laboratoriais, principalmente os níveis de lactato, os níveis de bilirrubina, assim como os níveis de plaqueta, eles devem ser avaliados. Portanto, há a coleta desses exames como kit sepse. Também é preconizado a coleta de culturas, assim como de hemoculturas, 2 amostras de hemocultura periférica. A administração do antimicrobiano deve dar-se em até 1 hora após o diagnóstico médico de sepse. Portanto, fez-se o diagnóstico de sepse, a terapia antimicrobiana deve ser administrado o antimicrobiano em até 1 hora. Este é o critério recomendado pelo ILAS, um Instituto Latino-Americano de Sepse. O ILAS ele trabalha com os critérios, recomendações, sugestões e contraindicações. Também como recomendações, tem-se, nos casos de hipotensão, a administração de fluidoterapia,
principalmente de cristalóides, 30 ml por quilo. A pressão arterial, ela deve atingir níveis de 65 milímetros de mercúrio, a PAM, ou uma PAS acima de 90. Preconiza-se que a PAM seja atingida em níveis de 65 milímetros de mercúrio, não sendo necessário níveis mais altos. Então, a partir do momento que o indivíduo ele abre o pacote de sepse, ele deve receber esta fluidoterapia com cristalóides 30 ml por quilo, não devendo ser administrado somente fluidoterapia caso não atinja melhora, caso não apresente melhora dos níveis pressóricos em até 40 minutos. Se a pressão arterial continuar baixa, se ainda persistir a hipotensão após 40 minutos da administração de fluidoterapia, o ILAS ele recomenda associar um vasopressor, uma droga vasoativa, principalmente a noradrenalina. Também como recomendação do Instituto Latino-Americano de Sepse, tem-se a retirada de dispositivos invasivos da rede venosa. Agora vamos para sugestões. O Instituto Latino-Americano de Sepse, ele preconiza, na verdade ele sugere a mensuração da pressão arterial por meio de dispositivos invasivos, a monitorização da pressão venosa central por meio de dispositivo invasivo. Agora a contraindicação. Estudos do ILAS, eles fizeram segmentos de pacientes que receberam bicarbonato de sódio. A utilização de bicarbonato de sódio, de acordo com estudos do Instituto Latino-Americano de Sepse, portanto aqui são práticas baseadas em evidências pelo ILAS, o uso de bicarbonato, ele não é mais indicado, ele é contraindicado para indivíduos que não apresentam um pH sanguíneo abaixo de 7,2, uma vez que não há uma acidose detectada, portanto, não sendo benéfico a administração de bicarbonato de sódio em pessoas sem acidose. Também o uso de vitamina C, ele é contraindicado, uma vez que, de acordo com estudos, não apresentou nenhuma eficácia sua administração. Também não é recomendado, pelo contrário, é contraindicado a terapia renal substitutiva como profilaxia de uma disfunção renal. A terapia renal substitutiva, ela só deve ser empregada quando já está instalada um quadro de disfunção renal, com nível de produção de urina abaixo de 0,5 ml por quilo por hora. Portanto, essas são algumas atualizações de acordo com o último guideline do ILAS. Caso queira saber mais sobre sepse ou outras doenças infecciosas e parasitárias, me sigam no YouTube, Aline Evelyn Valder de Mello. E até a próxima, pessoal!